Aí no item 4, né, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Eu acho que esse L ali está errado, não é? É isso mesmo, essa palavra? É sem o L, né? Tá. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Porque é isso que a gente está falando. A gente não pode, eu posso confiar, eu posso e devo acreditar em mim, eu posso e devo me esforçar para fazer as coisas que eu acho certo, tendo confiança, tendo fé de que eu vou conseguir, eu vou chegar onde eu quero. Mas isso não pode nunca, eu não posso nunca achar que eu sou melhor, né, que eu estou acima de Deus e que eu sei o que é melhor para mim, né? Não posso ser presunçosa, nós não podemos, né? Porque quem sabe de todas as coisas é Deus. A gente pode lutar, a gente pode se esforçar, a gente pode e deve, né? Mas quem sabe de todas as coisas é Deus. E é Ele que vai dar esse tempo pra gente. Por isso que a gente precisa ter calma, porque o tempo, né, é Ele que sabe. Muitas vezes a gente acha que é agora, né? Eu quero agora, eu preciso agora, né? Não. Ele sabe. A gente não sabe de nada, né? Mas Ele sabe. E Ele vai colocar, Ele vai ajudar a gente. A gente pode achar que não está ajudando, mas está ajudando. E a gente precisa se manter firme aí nessa confiança, né? E também tem a ver com, eu pensei também na coisa dos riscos. Eu estava vendo uma palestra esses dias, e o palestrante contava isso, né? Que ele era muito jovem, ele já era espírita. E aí, essa coisa de que não, a gente vai fazer uma viagem junto, né? Eram 3 amigos, e não era uma viagem para o movimento espírita, os 3 eram espíritas, estavam indo fazer uma viagem e tudo mais. E essa coisa de não, vai dar tudo certo. Isso lá na década de 70, parece. E aí, era muito comum pedir carona, né? Eles tinham dinheiro para comprar passagem e chegar no destino deles. Lá no interior de São Paulo. Mas eles, né? Não, vamos de carona, né? Porque vai ser mais emocionante, né? 17, 18 anos, vamos nos divertir. E aí, foram pegar carona, né? Demoraram um pouquinho a conseguir, conseguiram. E aí parou um senhor que foi bem ríspido com eles e mandou entrar e tal. Eles ficaram meio na dúvida e entraram. E aí, o moço foi correndo muito, mas correndo muito numa estrada que era mão dupla, né? E é isso, estrada, caminhão, e diz que ele ultrapassava. E aí começou a bater um desespero neles, porque eles não tinham como fazer. O que a gente faz agora? A gente está aqui dentro, o que a gente faz? Né? E aí, eles, os 3 se olharam e tudo mais, e começaram a entrar em prece, né? E ficaram ali firmes e tal, e que daqui a pouco eles começaram a sentir, porque imagina o desespero, né, gente? Nessa hora a gente faz prece com muita vontade mesmo, né? Porque, assim, caramba, ele está ultrapassando um outro caminhão. E falou que assim, era uma estrada bem sinuosa, tinha muitas subidas e descidas, não tinha uma visão assim a longa distância, né? Dá para ultrapassar. Não sabia se dava, mas ele estava ultrapassando. E aí eles entraram em prece, ficaram ali, e aí ele falou que ele teve uma intuição assim, de que o moço tinha brigado com a mulher. Veio isso, assim, de que ele estava nervoso e tinha brigado. E aí ele ficou ali em prece, né? Aí daqui a pouco o moço começou a reduzir um pouco e tal, e começou a querer puxar assunto com eles. E aí no meio do assunto ele soltou, né, que não, porque eu briguei com a minha esposa, saí correndo, não peguei nem nada, não sei o quê. Eu tô indo, eu vou mais adiante, vocês vão ficar na cidade, onde é que vocês vão ficar? Ele nem sabia. Né? Não, a gente fica antes, então aqui, não sei o quê, tá bom. E aí o moço falou pra ele, não, vocês não façam mais isso, não é? Porque pode ser muito perigoso. Vocês viram como eu estava? Né? Eu estava muito nervoso, e podia ser uma pessoa, eu estava nervoso, mas eu jamais faria qualquer coisa com vocês. Né? Não tinha vontade própria, tinha maldade, não estava querendo fazer alguma coisa com vocês, mas outras pessoas poderiam fazer e tal. O cara deu uma lição de moral neles, falou, não façam isso. Se vocês tinham dinheiro para ir de ônibus, por que estão fazendo isso e tal? Porque parece que naquela época ainda acontecia, mas já era uma coisa que estava ficando meio perigoso e tal, então... Né? E aí estava falando isso, né? Porque a gente pode ter fé, mas não é por isso que vamos colocar isso em situação de risco, né? Porque se a gente sabe do risco, né? Ele falou que ele pensava só assim, quando eu morro aqui, eu sou um suicida, né? Porque para que eu estou correndo esse risco? Eu
precisava passar por isso? Não precisava. Para que eu me coloquei dessa forma? Para que eu me expus, não é? Então, assim, a gente pode ter fé, mas não é por isso que eu vou me expor, vou me colocar em situação de risco, não, porque eu tenho fé. Né? Eu tenho fé, então nada vai me acontecer, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, né? Mas não, a gente tem que ser prudente também, não é? Tem que ser cuidadoso. Bom, enfim, Deus está acima, a gente não pode jamais achar que a minha vontade prevalece, que nossa, eu consegui, sei lá, eu levei Salmão para o deserto e aí eu sou, né? Não, a gente tem que entender que Deus, se ele conseguiu, foi porque Deus também permitiu, Deus estava ali também. E esse fato fez ele acreditar em Deus. Porque ele não acreditava, não acreditar. Né? Pode passar, Luiz. E aí, lá no item 5, tem esse trecho. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal juntamente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Porque eram considerados prodígios, né? Coisas assim, né? Espetaculares, né? A cura, lá como Jesus fazia, né? Enfim, esses fenômenos, né? De manipulação do fluido, né? Que nós todos, né? Temos fluido, né? Cósmico universal, no ar que a gente respira, né? E o poder, né? O poder da fé, né? Junto com esse fluido, ele pode curar, ele pode. Isso é assim simples? Não, né? Depende do nosso preparo, da nossa condição, da condição também de quem recebe ajuda, não é? A gente tem trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, não é? De cura, né? O próprio passe, que é mais comum, não é? Que a gente, aqui na casa tem também hoje, não tem? Depois da palestra. Que é a manipulação desses fluidos, né? A ação magnética sobre esses fluidos. E aí a gente vê a fé de forma mais direta, né? Que ela atuando nessa manipulação aí e com a força da vontade a gente consegue fazer o bem através, né, desses fluidos que estão disponíveis para a gente. Não é isso? E ali ela diz, só pela força da sua vontade dirigida para o bem. Então essa energia que está aí no universo, ela não tem vontade própria, ela precisa de uma vontade. E quem tem vontade somos nós espíritos. Exatamente. Então a gente acionando a nossa vontade, por isso que Jesus disse, né, o que eu faço, vós podeis fazer e mais até, desde que você acione a sua vontade, para que essa energia faça essa ação. Foi isso que aquela mulher hemorrágica tocou nele e falou, a tua fé te curou. E a qualificação também, a qualificação da vontade também, né? Porque essa vontade dirigida para o bem. Sim, para o bem. Também é uma qualidade de vontade, né? Isso. A vontade de fazer o bem. Então, se Jesus diz, né, que até nós, né, todos nós podemos fazer isso, né? A gente vê esse trabalho sendo feito em tantas casas espíritas, né, em outros lugares também, né, religiosos, tal, que de alguma forma, né, fazem essa ação magnética e tal. Por que será, né, que os discípulos não conseguiram, né? Eles também eram aprendizes, né? Então, assim, eu fico pensando, eu Desirê, não vi isso em lugar nenhum, não. Fico pensando que talvez, como eles estavam ali aprendendo, né? Talvez essa fosse a lição que faltava para eles, né? Talvez diante daquela situação, né, do menino que estava mal e do desespero do pai, talvez aquela situação tenha deixado eles vacilantes, né? Como muitas situações também nos deixam, né? Eu acredito, eu posso, mas será que eu posso mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que agora, né, eu vou conseguir? Teve um dia que você teve essa experiência porque você não foi vacilante, lembra? Não sei. Não foi não. Não sei, mas a gente... Porque teve um dia que a Desirê aqui, espontaneamente, ela atuou no passe, né? E no momento que eu convidei ela nunca tinha tido essa experiência de aplicar o passe na casa espírita, não é isso? Não. Mas naquele momento, primeiro ela ficou, mas ela não titubeou. E o resultado foi. Eu nunca fiz isso não.
E o resultado aconteceu. Falei, eu nunca fiz. Não, mas pode vir. Então tá, então eu vou. Porque também aí a gente acredita também no amparo, né? A gente está aqui na casa, não é? A gente sabe que tem um trabalho enorme que acontece, né? Que a gente, nem todo mundo pode ver. Ah, sim, sim, a gente estuda. É isso, a gente está aqui num lugar que é propício, não é? Se aparece a oportunidade, eu estou num lugar propício, um momento tranquilo, né? A gente vai, tenta, né? Mas é isso, se a gente hesita, se a gente fica vacilante, né, a gente não consegue. Eu não sei, mas se os discípulos estavam aqui em missão, escolhidos por Jesus, talvez o que faltava era só um pouquinho mesmo, não é? Para poder conseguir fazer aquilo que parece que depois eles conseguiram, né? Depois eles conseguiram, é isso, era a lição que faltava, né? Para conseguir ver que eles podiam sim atuar daquela forma também. E aí, falando também sobre essa coisa do magnetismo, do fluido, tem mais uma passagem, pode passar, por favor. Essa está lá na Gênesis, né, está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Né? Alguém quer ler? Então, uma mulher que havia 12 anos de desejo na filha, que sofrera muito nas mãos dos médicos, e que, tentando gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguia, como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, poupando Jesus. Se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curado. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo tudo que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem lhe tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: desde que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou, ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia que se passaria em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te curou, te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. E aí? É a coisa é isso que a gente estava falando da fé ativa também, né? Porque Jesus estava ali rodeado de muitas pessoas, né? E foi a fé dela, foi a crença dela na cura, ao tocar Jesus, né? Que fez que esses fluidos fossem para ela de forma curativa, né? Não foi Jesus que olhou para ela, ou pensou nela, ou sobrepôs a mão, não foi Jesus. Né? Jesus estava lá. E quem tocou foi ela, quem acreditou foi ela, né? Porque Jesus estava ali cercado. A energia estava ali, junto com Jesus. Sim, a energia. Mas sim. quem canalizou a energia foi ela. A vontade foi a dela. Sim. Então a energia estava lá presente. Exato. Todos estavam tocando, muitos também com dificuldade, mas nem todos não sabiam acionar a vontade. Ela acionou e ela obteve. A vontade. Exatamente. Porque a energia ela depende de uma vontade. A fé, eu acho que é assim, acreditar realmente, né, naquela frase ali, quando ela fala, se eu conseguir ao menos tocar nas vestes, ficarei curada. Quer dizer, ela estava incluída mesmo de uma fé, de acreditar que se ela encostasse, né, então o filho já só na roupa. E a gente vê até que quando a gente estuda o passe, quando se fala sobre o passe é o ideal, claro, que nada é para todas as situações, mas o ideal é que a pessoa que esteja recebendo também esteja incluída nessa fé, dessa vontade de querer, né, de acreditar que ela está ali, porque tem muitas pessoas que vão por ir. Né? Alguém fala, vou lá, sempre, quer dizer, é complicado, às vezes ela pode até receber por alguma outra, Por um merecimento. mas o ideal é o quê? Ela está preparada ou imbuída dessa fé para receber com mais facilidade. Né? A gente
gente vê, por exemplo, no caso do início da sua palestra, teve a questão do menino, né? O menino estava em condições de acionar a vontade? Ah, sim. Não, porque ele estava dominado por uma legião de espíritos. E a vontade dele estava tolhida. Então a vontade dele não era possível. Aí foi a vontade de quem? Foi De o pai. Jesus. O pai E o pai também. De Jesus. E de Jesus. Então foi que acionou. Então isso que a Cláudia falou é o seguinte, é um somatório. Então se você tem várias vontades com o mesmo fim, matematicamente é mais forte. Percebe? Isso é matemático, isso é da natureza. Não querendo nem te atrapalhar, só mais um pedacinho. Fica à vontade. Eu pensei muito, você até citou em alguma coisa assim da situação que estamos passando. Sim. E tem muitas mensagens, e, enfim, falando de que a gente pode reverter isso com a nossa fé, ou seja, com a nossa acreditar que podemos mudar. E aí tem uma opção de coisas a mais, né? De que a fé não, o bem ele é tímido, o mal ele é, né? Então, quer dizer, a gente tendo a fé, a gente pode sim mudar isso tudo. Né? A gente precisa ser mais forte do que o que chamam aí, né, do mal que está dominando. Não, a gente sabe que temos a parte boa e essa fé. Se a gente não acredita, né? É verdade. Sim, que nós que estamos aqui encarnados nesse momento, sem dúvidas, somos importantes, não estamos aqui à toa, esse momento não é em vão e a gente precisa, né, se colocar. Aí é isso, né? A fé ela não pode ser inerte, né? Ela tem que ser ativa, né? Mas ela tem que existir, a gente tem que ter mesmo. A gente não pode se deixar levar. É isso, né? Uma montanha que muitas vezes, né, no caso que a gente vive aqui no Brasil e no mundo, né, parece que é uma coisa meio que intransponível, né? Isso fica, e como é que isso vai passar? E para onde está indo? Né? O que está acontecendo? Né? Mas a gente tem que ter fé, a gente tem que se manter ativo. Esse lance que você falou, do caso do veículo, do carro, naquele momento aquele senhor estava fora de si. Porque ele teve por um aborrecimento que ele não soube trabalhar, ele estava fora de si. E o fato de um dos rapazes mentalizar e procurar naquela prece, foi intuído que ele tinha uma discussão com a esposa, alguma coisa assim, fez com que ele movimentasse as energias. E isso com certeza ajudou o motorista a se acalmar. Então, é a mesma coisa, eu estou fazendo um paralelo com o que a Cláudia acabou de dizer. O país está num caos, né? Um caos em função das questões econômicas, financeiras, mas à medida que eu vivo negativamente, eu estou ajudando ou estou aumentando esse caos? Agora, quando eu passo a vibrar positivamente, eu posso ajudar aquelas pessoas que estão ali à frente a refletir ou ouvir os seus mentores e aí ter a ideia necessária para que a coisa mude. Agora, se eu vibrar negativamente, eu não estou ajudando em nada, eu estou reforçando o problema. Eu acho que é vibrar. Eu lembrei agora de um e-mail, eu não me lembro o nome. Lembra que era um que tinha a paz, assim, uns tijolinhos? Como é que era? Qual era o tema? Construindo a paz, era uma coisa assim, né? Que fala exatamente isso. Que é assim, eu lembro, ficou isso para mim, né? Que a gente precisa vibrar positivamente, ter fé, mentalizar, e a gente precisa também agir se autoconhecendo, agir na nossa relação com o outro, agir também, né? Porque se a gente só fica, a fé ela é ativa, ela tem que ser ativa, então se a gente fica só mentalizar positivamente, né? Entrar em prece quando necessário e sempre entrar em prece, isso é fundamental, porque é isso, senão a gente acaba até piorando, né? A gente contribui de alguma forma negativamente, então é importantíssimo. E também, né, e como eu também estou no meu cotidiano, né, o que eu faço para contribuir, como é que é, né? A gente precisa também se colocar e trabalhar e mãos à obra, né? Porque senão as coisas... Isso que você está falando, o Luiz citou um exemplo, ele no trabalho profissional dele, ele foi fazer uma situação que precisava de uma assinatura e conferir a identidade. Aí a pessoa falou para ele assim, não, vai estar na bagunça, não precisa conferir nada não. Ele falou, não,
O país pode estar, mas eu tenho que fazer meu trabalho como mando o meu trabalho. Né? Então, quando a gente diz fazer a nossa parte, é não entrar no rol das situações. Né? É fazer a nossa parte. Isso é ação. Sim. Eu vou decretar. Também a necessidade de estudar. Acho que a gente hoje tem ferramenta, a ação para melhorias e tudo mais, a qualificação dessa fé para o bem também passa pelo estudo. Não só pelo autoconhecimento, que também é uma forma de estudar. Instruí-vos jamais. A gente tem uma ferramenta, tem muitas ferramentas. O Espiritismo, a doutrina, nos dá essa... É uma caixa de ferramentas. Nos dá esse norte, né? Porque antes, essa questão da vontade dela, né? Que ela estava imbuída, ela é intuitiva. Agora é racional. Agora você já tem uma outra situação. É, porque não adianta também você ficar, eu penso dessa forma, a gente ficar, né, enquanto espírito ainda, na nossa condição, né, no mundo de provas e expiações, porque quando a gente imagina que é fé, precisa ter vontade, mas essa vontade é de acordo com o meu grau evolutivo, cheio de imperfeição. Então, quanto mais eu estudar, também, lógico, junto com a prática, que é fundamental, uma precisa da outra, não tem condições de você separar, mas essa vontade fica meio turva, assim, sabe? Que é sempre aquela questão. Tem dia que eu levanto para a pessoa sentar na cadeira. Tem dia que eu fico todo mundo. A gente, porque a gente tem esses dois. Assim, o que a gente está alimentando mais hoje? Será que eu estou... Porque tem também o comparativo, desde o início, né, mostrando essa figura desses espíritos mais evoluídos, que são exemplos para a gente. É como um adulto e uma criança. Né? A criança vive no aniversário, imagina isso, chorando porque não conseguiu comer aquele brigadeirinho ali. Mal sabe ela que tem um bolo de chocolate no final. Se ela tiver fé, mas eu só não falei daquilo que você falou agora, eu lembrei. Porque eu pulei, mas a fé calma, essa fé que sabe esperar, ela está atrelada ao conhecimento, ao estudo, à compreensão. Então faz parte disso que você complementou, você falou que eu tinha esquecido, eu nem lembrei de voltar. Você pode passar um pouquinho, então eu queria só colocar um marco falando agora da canalização, ele falou o negócio do estudo. Tem um episódio igual esse aqui do Arcura, do centurião romano que foi até Jesus procurar ele para curar o servo dele. Aquele centurião foi a caminho de Jesus não ia visitar ele. O centurião romano foi até ele e pediu que pudesse curar o enfermo dele. Jesus falou, vai para a tua casa e está curado. Aí ainda elogiou o centurião, quem dera que todos fossem igual a você. Jesus falou, eu não vi fé igual. Não vi fé igual a E o centurião, um soldado. O centurião romano, né? Um representante lá do governo temporal, lá do governo opressor, né? Foi até ele pedir para curar o servo dele, né? E Jesus, não, com a tua fé, como se fizesse assim, a tua fé que não for, você veio até a mim, mas volta a tua casa porque o seu servo está curado. Uma espécie de canalização diferente. É porque ele disse para Jesus assim, não, você pode mandar daí mesmo. Você não precisa ir lá não. Porque ele diz assim, eu como estou de comando, eu chego para soldado e falo, faz isso, o soldado faz. Então você tem um comando. Se você mandar, vamos fazer. Aí Jesus falou, eu nunca vi uma fé igual a sua. Naquele momento ali. Então você vê, como um centurião, né? E um fato em relação ao que o Rodrigo está falando também, desculpe, até se eu estou te... foi aquele filme Ghost. É um filme. Mas você observa aquela situação onde aquele personagem central encontrou aquele espírito obsessor no trem, que se achava dono do trem, e que ele viu que ele movimentava as coisas na matéria. E ele foi para ele, eu quero aprender como é que faz isso. E a gente observa que aquele espírito na condição, entre aspas, inferior àquele outro, porque ele estava numa situação de trevas, pior do que o personagem central. E ele ensinou a ele como acionar a vontade para movimentar, no caso ali, a chapinha, que era o exemplo. E é mais ou menos assim mesmo.
essa questão, né, o que o Roque falou, quando tem o bem junto, ele expande, ele aumenta, mas a vontade, se não fosse assim, os espíritos trevosos não faziam o que eles fazem. Por que eles fazem? É porque eles acionam a vontade. Isso é questão física. Sim. Né? Quando soma o bem, isso amplia. Porque aquele Paulo César Frutuoso, nós assistimos, ele trabalha 30 anos com reunião de cura e materialização. Ele falou que as energias que os espíritos movimentam naquele momento é equivalente a não sei quantas bombas atômicas. E por que a gente não consegue agora, nesse momento, nessa fase que estamos, movimentar essas energias? Porque já pensou o que você falou numa situação de trânsito? Alguém dá uma fechada na gente, não tem aquele olhar fulminante? Se você sabe movimentar essa energia, você desintegrava a pessoa. Parece coisa de filme, ficção científica, não é? A gente vê em desenho. Quando via em desenho alguém falar no celular, achava, aquilo é impossível. Hoje todo mundo sabe que isso é normal. Então, quando a gente vê em desenho que alguém desintegra o outro, isso é possível, não no nosso momento evolutivo agora. É em função dessas energias. Então, a gente não sabe usar essa energia porque a gente ainda não tem moral para isso. Porque senão, a gente, por qualquer motivo, a gente vai... a gente já prejudica as pessoas. Só o fato de eu emitir um pensamento, aquela pessoa tem um mal-estar, aquela pessoa tem... Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso. Isso é uma coisa para a gente policiar, né? Porque a gente acaba também fazendo muitas vezes no nosso dia a dia, né? Acontece alguma situação que desagrada e a gente acaba pensando, emitindo algum pensamento, né? E a gente sabe que chega, né? Chega e pode voltar, né? Chega e volta pra gente, enfim. Faz parte também da fé, né? Pensar que meu irmão erra, né? Eu erro, ele erra, né? Mas eu tenho que desejar bem para ele, eu tenho que aprender com essa situação. Mas é uma reflexão muitas vezes também complicada. Tem um fato, Desirê, que me veio na minha mente agora aqui, eu vou contar, que isso nunca saiu da minha cabeça. Uma vez eu estava no CES, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, teve um período que eu fui diretor lá, eu estava envolvido num problema assim sério, grave. E eu me aborreci tanto com a situação, eu tinha que ir no Banco Itaú, no Bradesco, não, no Itaú, para fazer uma operação e estava quase na hora. Eu saí tão contrariado, quem conhece o CES é ali na Rua dos Inválidos. O Itaú é ali na Gomes Freire. Então, naquele percurso eu fui com uma situação. Quando eu passei do lado de uma mendiga que estava ali quase em frente ao Bradesco, né, ali na Mendestar, uma garrafa, essas garrafinhas de refrigerante pequena, do nada ela estourou. Do nada. No que eu passei do lado, me chamou a atenção. Pode ser impressão minha ou não, mas eu atribuo que foi a minha energia, aquela energia deletéria que eu estava naquele momento, que fez aquela garrafa estourar. Entendeu? Então eu estou só mostrando do que a gente é capaz mesmo sem saber. É verdade. Eu estou citando isso porque me chamou a atenção. Se me chamou a atenção, se aquilo me chamou a atenção, é porque tinha uma ligação. Eu não esqueço esse fato. Como tem coisas, como o Rodrigo falou, uma vez eu matei um rato. Eu fiquei assim, aquilo meu.